Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Irei ler alguns versos, a igreja acompanhe, por favor. Evangelista João, capítulo 2, a partir do verso 1. A versão da minha Bíblia talvez seja um pouco diferente da sua, mas acompanhe o texto na sua Bíblia, permaneça com ela aberta, para nós podermos apreciar, degustar e provar dessa tão riqueza que é as Escrituras, amém? É o nosso pão, então não coma apressadamente. Vamos ler, quantos encontraram diz amém? João escreveu assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus lhe disse: mulher, em que esta tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazeis. Eu queria parar um pouco, você vira para a pessoa que está do seu lado e repete: seja, vire para a pessoa que está do seu lado, não olha para mim, seja o que ele vos pedir, fazei. Vamos continuar. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. E com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Você conhecia essa história? Amém. Me falava, gente, que eu não ia ler ela toda. Estou brincando. Mas eu quero ser redundante, fiz questão de ler todo esse texto. E essa é uma passagem em que Jesus, ele faz um milagre extraordinário. A transformação molecular de água em vinho é uma das coisas mais complexas que a ciência tem dificuldade até hoje de tentar explicar por qual método o Senhor Jesus fez esse grande sinal. Mas isso não é o assunto de voga aqui nessa noite. O que acontece é que o vinho acabou, e muitos estudiosos da Bíblia vai compreender o que o primeiro verso diz, que no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Alguns estudiosos vão usar o terceiro para dizer que era o terceiro dia daquele casamento, que ainda existia mais 4 dias de festa. 7 dias era o programado, mas o vinho não foi suficiente. O vinho acabou ali antes do esperado. E aqui nós podemos fazer essa pergunta: o que fazer quando o vinho não for suficiente? O que fazer quando está pela metade? Porque o problema não é o vinho ter acabado, o problema é o vinho ter acabado na hora errada. Se acabasse ao 7º dia, estava contento, estava tudo bem, mas acabou antes do esperado. E o tema que Deus, obrigado irmão, que Deus colocou no meu coração enquanto estudava essa passagem é: quem nós somos quando o vinho acaba? Vire para a pessoa do seu lado e fala: quem você é quando o vinho acaba? Quem nós somos, irmãos, quando o inesperado acontece?
Quando planejado, o tiro sai pela culatra. Quando os acordos ficam pela metade, sabe? Eu tenho um acordo, mas ele acaba ficando pela metade. Quando os compromissos se rompem, esperava tanto que esse compromisso desse certo. Quando os amores ficam abalados, uma fé que fica estremecida, porque quem decide aceitar a caminhada, a jornada, o compromisso com Cristo, não faz planos de desviar na primeira prova, de se esmurecer no primeiro obstáculo. Não, pelo contrário, é com Jesus até a morte, até o fim. Mas quantos de nós já viram outros e outras que começaram conosco, não os julgando, mas já não estão mais na jornada da fé, não fizeram um plano de abandonar a Cristo Mestre, mas o vinho acabou antes do esperado. Então é sobre esse quem nós somos nesse momento de vinho que está na sua finitude. Os primeiros personagens que esse texto nos mostra, no próprio versículo 1, nos deixa de forma enfática que era um casamento. Os primeiros personagens são os noivos. Os noivos aqui, Vitorinha, recebe aí, os noivos aqui, eles são os donos do sonho, não é verdade? São os donos desse projeto. Os noivos aqui, eles são a mente por trás do plano. Planejaram, pensaram, 7 dias gloriosos, nós vamos festejar, nada vai atrapalhar a nossa vontade de ver essa festa acontecer. Os noivos aqui são aquelas pessoas que sonham. E como eles reagem na falta do vinho? Indiferente. O texto ele vai nos dizer que a festa ocorre, a labuta acontece, o vinho se acaba, o vinho volta para a festa e os noivos não dão esse problema, essa problemática, porque eles são aqueles que sonham. Irmãos, geralmente uma pessoa realista, racional, sempre tem do lado aquele mais otimista, aquele sonhador, aquele que fala. Quem tem na sua casa? Quem é o otimista da casa aqui? Você conhece algum otimista da casa? Sabe, o negócio já, o pau está quebrando, mas ele é aquele, não, você está fazendo tempestade em copo d'água. Os noivos aqui, eles não perceberam o problema, então eles continuaram sonhando e vivendo aquela experiência, a despeito das adversidades que estavam acontecendo nas costas dele. Mas nós precisamos, em algum momento, irmãos, ser como esses noivos, sabe? Acreditar no sonho que Deus nos deu, acreditar na divina provisão. Deus vai prover. Você sabe que Deus vai prover, você sabe que Deus é bom. Eu estava conversando essa semana com um irmão a respeito do quanto Deus nos ensina, e ele não precisava ser muito didático. Deus, ele fez o mundo em 6 dias, ele precisava fazer em 6 dias, irmãos? Não. Num instante ele criava todas as coisas, mas Deus disse: haja luz, e houve luz. Foi tarde de manhã e viu Deus que era bom. Essa capacidade de Deus de ver algo inconcluso e ainda dizer é bom, de ver o primeiro dia de 6 e falar é bom, de ver o primeiro ano de luta dos tantos que você vai viver e vai falar foi bom. Essa capacidade do mestre de continuar sonhando o 6º dia, embora ele não tenha chegado, é o que esses noivos aqui estão vivendo, essa realidade de os problemas não os afetarem. O segundo personagem que aparece logo na íntegra, logo no verso 1, se você está acompanhando, é Maria. Maria, ela aparece como a intercessora aqui, ela aparece como uma personagem que faz essa história mudar. Mas veja bem, eu quero sua atenção aqui. Maria não era convidada. Olha o que o texto está dizendo. O texto: no 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Maria, ela era parte do casamento. Maria, marcamos para tal data.
olha, não vou poder estar, vou estar em Cafarnaum com as amigas. Então não vamos fazer na tal data. Quando você pode? Tal dia. Então vamos fazer quando você estiver. Um convidado, se ele não puder ir, irmão, pena dele, né, Lili? A festa vai continuar. Agora existem pessoas que não são convidadas, eles são parte da festa. E do jeito que Maria se envolve com essa história, irmã Alessandra, ela era alguém que sonhou junto com esses noivos. Era alguém comprometida com essa causa, a ponto de se envolver e ver coisas que ninguém percebeu. Portanto, Maria, ela era parte do projeto, viu o projeto nascer. Quem sabe, não sei se eram próximos, a Bíblia não relata, não sei se ela planejou aquele casamento junto com a mãe, com uma das mães do noivo, não sei. Fato é que Maria estava ali, convidado era Jesus e os discípulos. Cerimonialista, né? Ela era alguém, irmãos, que não poderia faltar. E agora, reflita aqui comigo, irmãos. Os noivos têm uma fidelidade de alto nível com Maria, de não apenas Maria ser alguém que sonhou, alguém que planejou, mas alguém que vê o sonho sendo realizado, vê o plano sendo executado. E eu vejo um alto nível de fidelidade dos noivos, porque você aqui, irmãos, lembra daquela pessoa, quando tudo apenas é no sonho, ela estava com você? Pega aí na sua memória. Você lembra daquela pessoa que quando tudo era apenas uma oração, ela orava com você? Só que nós temos memória muito seletiva. Na festa, na celebração, nós esquecemos de honrar a presença indispensável de pessoas que colaboraram com a causa. E deixa eu falar para você, irmãos, não esqueçam de pessoas que oraram junto contigo, que pagaram o preço junto com você, que estiveram com você quando ninguém acreditava, quando estava em fase embrionária, ninguém acreditava, só você. Todo mundo falava, você é louco, não compensa, não compensa. Mas Maria não, Maria, ela participou de todo o projeto, e na festa, e no culto de ação de graça, e quando o marido se converteu, e quando a porta de emprego se abriu, e quando as dívidas foram pagas, e quando o filho voltou para Cristo, e quando a igreja está vivendo avivamento, tragam eles para que nós celebremos juntos, tragam essas pessoas para que glorifiquem a Deus junto com a gente, amém? Maria estava vivendo um sonho também junto com esses noivos. E Maria, o que ela manifesta na falta do vinho? Na falta do vinho, Maria não é uma pessoa que vê a falta do vinho na festa. Ela percebe a falta do vinho no bastidor, no anonimato, na cozinha. São pessoas que conhecem as nossas debilidades também. São pessoas que aquele noivo deu acesso também ao que estava por trás de tudo. E não ache, irmão, que você não vai precisar de pessoas assim na sua vida, que você vai precisar. Até quando você estiver no palco, né, irmã Alessandra, apresentando, você vai precisar de alguém no bastidor, porque senão o palco não vai acontecer. Ensaiamos, aquela pessoa estava com a gente, mas eu preciso você no evento. Eu preciso você na hora que, sabe, estivermos todos juntos, você precisa estar comigo, porque deixa eu falar para você, enquanto Jesus não vier em algum momento, vai dar ruim. Não pode ser que dê ruim. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições. A Bíblia não diz assim, olha, se você passar pelo fogo. Ela fala, quando passares pelo fogo, ou seja, vai acontecer em algum momento. E cercado de pessoas como Maria, Maria usa de algo muito extraordinário. Ela usa de um vínculo que só ela tem. Porque no momento em que o vinho acaba, irmãos, não é hora de construir relacionamento com Jesus, não. Fica difícil de dar um amém, né? Na hora, irmãos, que a situação fica crítica, não é hora de construir relacionamento com Jesus. Na hora que o vinho acaba, nós temos que nos valer de uma intimidade anterior construída. Maria, ela foi até Jesus e falou assim, olha, o versículo 1 fala que a mãe de Jesus estava ali. Esse vínculo não brotou ali na hora. Aquele vínculo materno já era algo, de muito tempo.
Nessa hora, Maria chega até Jesus. E com a proximidade, a intimidade, ao notar o menor dos problemas, os íntimos de Jesus, eles têm os ouvidos de Jesus, eles têm a atenção de Jesus, eles fazem orações diminutas, orações pequenas, mas são ouvidas por Jesus. As orações de construção de relacionamento, elas são longas, são profundas, mas na hora da urgência, irmão, você só tem um socorre-me Deus, e Deus vai estar lá. Agora, veja que o terceiro personagem aparece aqui, e esse personagem, eu me assemelhei muito com eles, e eu acho que talvez se pareça muito com a gente. O texto vai dizer que os serventes, vocês já pensaram nos serventes? Os serventes eram os contratados da festa. O servente era o buffet da festa, irmã Edilene. E agora deixa eu te trazer luz aqui. A responsabilidade da falta do vinho eram deles. Acabou o vinho, eles administraram mal, soltaram muito no início, acharam que viria pouca pessoa, o contrato era deles. A falta do vinho agora estava ali, olha, nas letras miúdas, poderiam ser cobrado. A falta do vinho poderia ser cobrado deles. É a coxinha que acabou antes das 2 horas. E aí todo mundo vai falar assim: cadê? Não passou aqui. É o risoto que não chegou a tempo, acabou. Você está entendendo? Diz amém? Isso era a responsabilidade deles, era o contrato deles. Só que o vinho acabou antes da festa, antes do contrato acabar. E aqui, irmãos, eu vivi aqui, porque no exercício do nosso contrato como esposo, nosso contrato como esposa, do nosso contrato como filho, como avós, como pessoas do ministério, como pessoas responsáveis por sustentar a família, por pagar as contas, o contrato não é de ninguém, irmão Edilson, é meu, é nosso. É meu esse contrato. E se, irmãos, o vinho começa a acabar antes da minha responsabilidade, da minha entrega, as aflições vêm sobre mim. Então, quando a gente não vê os serviçais aqui preocupados, mas imagine comigo, faz sentido isso? Eles aqui preocupados, atordidos, o contrato era deles, eu não dei conta, eu não estou dando conta do que foi me confiado, eu não estou dando conta de ser o marido que Deus quis que eu fosse, eu não estou dando conta de ser a mulher que edifica a casa, eu não estou dando conta de exercer o ministério. Deixa eu te falar, ninguém está sabendo disso, ninguém está vendo que você não está dando conta, ninguém está nem, desconfiando que você não está tendo jeito para a situação, mas você não está dando conta. A festa estava rolando, o vinho ainda estava no copo das pessoas. Irmãos, porque vinho no copo na festa não quer dizer muita coisa não, porque o vinho pode ter acabado lá dentro, e gente está com o vinho aqui no copo, achando que está pocando a boca do balão. Isso aqui tem hora para acabar, tem prazo de validade. Vinho que acaba no bastidor, irmãos, é questão de tempo, o que está no copo não ser sustentado. O que todo mundo vê, o que todo mundo está bebendo, o que todo mundo está festejando, de repente, acabou. Vamos à fonte, as cinco nécias, que tinham só azeite para o momento. E aí, não tem reserva. Aqui esses serviçais, eles eram pessoas responsáveis pela reserva da festa. Somos nós responsáveis pela reserva da família. Quando uma coisa dá errado na sua casa, quando o gás acaba na minha casa, Pietro, eu não ligo para minha mãe: ô mãe, compra Bob Goods. Quando acaba, o óleo lá em casa, sou eu, irmãos, a reserva, o contrato está comigo. Os meus filhos, eles não sabem da onde virá, mas eu sei que está acabando antes do previsto, que o mês está chegando. E ainda, será que eu vou dar conta? Eu estou usando aqui metáforas e você está entendendo? Diz amém? Só que deixa eu falar para você alegrar seu espírito. Talvez está parecendo trágico demais, né? Mas essa epopeia que a Bíblia, irmão,
sabe, o personagem principal é Cristo, de Gênesis e Apocalipse, mas tem várias pessoas que aparecem para tornar essa história linda. Eu e vocês estamos nela. Aí de repente, sabe quem aparece aqui? Ninguém sabe a verdade, que você segreda, e que você está tentando ali, não sei até quando você vai conseguir segurar essa peteca, segredado em segredo. Mas de repente passa alguém. Quem é? Maria. Irmão, se fosse nos nossos dias, quem sabe Maria poderia falar assim: olha lá, ó, tá vendo? Eu sabia que esse casamento, ai, esses dois não me enganavam não. Passa Maria, quem sabe olha, sabia, olha lá, passando prova, e tá na igreja, e é do ministério, e o vinho tá acabando. Mas Maria, sabe o que ela faz, irmã Edilene? Ela vê o aperto daqueles serventes. Ninguém está vendo, irmão Éder. Ela vê o aperto daquele servente. Sabe o que ela faz? Ela vai correr para dizer para alguém. Mas ela vai contar para quem? Para Jesus. Irmão, para de pensar que só tem gente falando mal de você. Olha aqui nos meus olhos agora. Pare de pensar que todo mundo está falando mal de você. Deixa eu te falar uma verdade. Tem muita gente que fala com Jesus, que está com o seu nome na boca, entregando aos ouvidos dele. Tem muita gente orando por você. Talvez você não sabe. Você não sabe quem é, e graças a Deus que você não sabe. Louvado seja o Senhor, porque você não sabe. Porque é nisso que os galardões do Senhor se multiplicam. Mas tem gente com seu nome na boca, contando para Jesus a sua causa. Senhor, salva o marido dela. Senhor, salva o filho dela. Senhor, fortifica ele. Fortifica ela. Senhor, traz o avivamento. Senhor, não deixa ele achar que o vinho está acabando, é o fim da jornada. Você está entendendo? Você pega o Espírito e diz amém. Tem gente entregando o seu nome. E deixa eu falar para você, não deixa o inimigo trombar na sua frente se alguém está com o seu nome nos ouvidos de Jesus. As pessoas podem se levantar grandão, assim ó, mas se o seu nome está na boca de um intercessor e uma intercessora aos ouvidos de Jesus, irmãos, não há quem possa resistir essa voz de intercessão. Porque o intercessor, ele é despretensioso de si mesmo. Ele bem que podia pedir algo para si, para Jesus, podia pedir milagres para si, para Jesus, mas o que ele faz? Ele pede para os outros. É alguém que o coração está transbordando em generosidade pelo outro. Então Deus fala assim: espera aí, gente, alguém que poderia pedir tudo para si, está pedindo para alguém, deixa eu atender esse pedido. E aí, irmãos, a gente tem algo muito interessante que Maria, depois de falar com Jesus, Maria vem correndo e traz uma mensagem. Pergunta aí, qual é a mensagem? Vocês não querem ouvir? Faça o que Jesus te mandou fazer. Irmã Edilene, está faltando vinho. Não estou dando conta. Faça o que Jesus mandou você fazer. Deixa eu falar de novo. Maria, água é vinho que a gente está precisando. Eu não estou precisando de água. Irmãos, o que Jesus manda a gente fazer, ele não faz sentido, não tem lógica. Se quando Jesus entregar uma mensagem para você e couber dentro da sua cabecinha pequena, irmãos, o que Jesus coloca dentro do meu e do seu coração é grande demais para a minha cabecinha humana, finita, pequena. Porque quando Jesus põe algo dentro de nós e a gente fala, como? Vai dar como isso? Da onde vai sair isso? Como vai acontecer isso? Essas são as melhores palavras de Deus. E ela trouxe essa mensagem, soprou isso no ouvido deles. E agora, para a gente terminar,
eu estou contando quem nós somos quando o vinho acaba. Talvez você já se percebeu aqui em algum momento. O milagre você conhece, toda a história você conhece, mas se perceber nesses momentos, o Senhor me fez trazer essa mensagem para o seu coração. Está fazendo sentido? Para terminar, o mestre Sala. Eu fiz uma pesquisa, sabe, detalhada, de uma pessoa só. Não é pesquisa, né? Não dá para validar. Mas é uma pesquisa de uma pessoa só. Cheguei assim, senta aqui, Sarinha, senta aqui, meu amor. Quando você ouviu falar do mestre Sala, qual foi o tipo de teor da conversa que foi, da mensagem que foi atribuída ao mestre Sala? Um metido. Alguém, sabe, que está com o nariz empinado só lá na festa. Mas deixa eu te falar algo extraordinário aqui. O mestre Sala, irmão, reconheceu o milagre oculto de Jesus. Vamos ler o texto? Você ficou assim, estou em choque. Vamos ler aqui, ó. Versículo 9. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora só o soubesse os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Eli, ninguém falou para ele que aquele vinho era fruto de milagre. Ele sacou que aquele era um milagre oculto de Jesus. Eu queria que você gravasse isso no seu coração, porque muitos de nós, irmãos, estamos perdendo essa capacidade de perceber os milagres ocultos de Jesus. Qualquer um, talvez todos dali da festa, bebeu aquele vinho como se fosse qualquer vinho, como se fosse mais a próxima rodada, Vitorinha. Ele foi o único no texto que falou assim: epa, esse aqui é um vinho diferente. Ninguém me falou, ninguém berrou aqui: opa, é milagre, isso era água e virou vinho, e quem fez foi Jesus, o Deus encarnado, o Messias, o Todo-Poderoso, o que fez os céus e a terra. Não precisou disso, só precisou ele pegar um pouquinho do vinho e fazer assim, ó. A Bíblia fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. E deixa eu falar, os milagres ocultos de Jesus estão aí espalhados dentro da sua casa. Os milagres ocultos de Jesus estão dentro da sua casa, espalhado, disfarçado de marido, de filho, de comida na mesa, de cama para dormir, de um banho para tomar, de roupa para vestir. Só que nós usamos como todo mundo usa, provamos como todo mundo prova. No final do dia a gente dorme como todo mundo dorme, e não agradecemos a Deus falando assim: epa, calma aí, esse aqui é diferente. Esse personagem, o mestre Sala, ele é alguém que glorifica a Deus no comum, porque aquele vinho era uma bebida comum para aquela festa, mas ele chega a perceber no comum que aquele era um vinho bom. Outra coisa que eu percebo nele é sobriedade, porque ao terceiro dia de festa, ele estava sóbrio suficiente para distinguir o sabor de um vinho do outro. Faz sentido para você? Todo mundo bebeu igual, mas ele estava tão sóbrio, ele não se embriagou com os vinhos que foram servidos anterior. Parecia que sempre havia uma expectativa dele, parecia que ele sempre estava à espreita de que algo bom acontecesse naquela festa, até que de repente entra um vinho, e ele estava sóbrio o suficiente para perceber que aquele vinho era das mãos do próprio Cristo. Irmãos, por amor de Deus, não fique se embriagando no vinho onde há contenda. Não fique se embriagando com as fofocas que dizem por aí. Não fique se embriagando, irmãos, com as notícias que dizem por aí. Não fique se embriagando com as promessas que dizem por aí. Porque quando Cristo aparecer diante de nós com o milagre que nós pedimos, nós não vamos ter sobriedade suficiente para distinguir que aquela foi a mão de Deus,
Não, o emprego eu consegui. Também eu estou há 6 meses colocando currículo. Também, né? A gente começa a atribuir a normalidade, porque não estamos sóbrios o suficiente para perceber que Cristo pode transformar água em vinho. Para terminar, irmãos, queria que você ficasse de pé. Quem é você quando o vinho acaba? Quem é você? Talvez você sonhou, projetou, mas parece que não deu perna, sabe? Não deu fôlego, não teve pique suficiente para chegar no final da corrida. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você: Ele vai prover o que te falta. Ele vai prover o resto da história. Ele vai prover o resto do recurso. Na verdade, não vai ser resto, vai ser o recurso. Até agora essa empreitada, quem sabe, foi empenhada pelos seus esforços, mas Deus quer te entregar algo novo, algo que irá sustentar o final dos 7 dias, o final da tua vida, o final do teu curso, o final do teu casamento, a criação dos teus filhos, os seus negócios, a sua conta, a sua saúde. Deus irá prover o que te falta. Só estejamos atentos, porque Deus, Ele vai trabalhar no anonimato, Ele vai trabalhar no escondido, mas não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. Põe a mão no seu coração e eu quero orar com você, eu quero orar pela sua vida. Cristo sabe como você entrou aqui, cansado, fisicamente, é final do mês, é fim do mês, última semana. Deus sabe como você entrou em expectativa emocionalmente, mas Deus não vai deixar essa história acabar assim. A Bíblia, a palavra do Senhor fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão, correrão como águia. Deus ainda tem mais para você. Você não vai morrer no final do caminho. No final a sua história não vai ser uma história vergonhosa, porque o Senhor sabe o fim desde o começo. Pai, nós estamos aqui, ouvimos a Tua palavra, que é poderosa, que é extraordinária, e nessa noite, Pai, eu quero liberar sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida das Tuas filhas, mais do Senhor, vinho novo do Senhor, graça do Senhor. Quero liberar sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, que o processo, Senhor, possa parecer difícil, mas a grande mão do Senhor irá sustentar cada segundo, cada dia, cada ano, cada mês desse processo. Não existe tempo desperdiçado diante de Ti, não existe causa impossível diante de Ti, não existe doença, Senhor, que não se cure diante de Ti. Por isso, Senhor, eu libero nesta noite sobre a vida daquele que precisa de cura e acha que essa enfermidade, Senhor, está dificultando a caminhada. Talvez é a falta de vinho, essa enfermidade, mas em nome de Jesus, enfermidade seja curada em nome de Jesus. Seja expulso todo mal, todo espírito de enfermidade deste corpo, dessa casa, todo diagnóstico paralisante, todo diagnóstico, Senhor, que impossibilita fisicamente, emocionalmente a vida dos teus servos, em nome de Jesus, seja repreendido, seja neutralizado, seja expulso em nome de Jesus, e que haja vinho novo nesse odre novo, que haja derramamento do Senhor novo, expectativa nova, que haja sonho novo, que haja, Senhor, ânimo novo nessa noite. Pai, que o Senhor venha cuidar da mente, que o Senhor venha cuidar do relacionamento, que o Senhor venha cuidar do ministério, que o Senhor venha cuidar da profissão, que o Senhor venha cuidar da casa,
casa, que o Senhor venha cuidar dessa causa, que o Senhor venha entrar com mão poderosa e venha mostrar, Senhor, que o Senhor faz da água incolor, que não tem sabor, que não tem cor, Senhor. O Senhor faz disso um milagre que tem vida, que tem sabor, que tem cheiro, que tem gosto, que tem alegria. Onde existia falta, Senhor, de ânimo, vai haver alegria. Onde havia tristeza, o Senhor irá alegrar com o vinho precioso do Senhor. Pai, que nessa noite possa ser uma noite festiva na vida dos teus filhos, que nós possamos degustar os milagres ocultos do Senhor, que ninguém não falou para nós, mas nós percebemos. Sinto o cheiro de Deus aqui, sinto o toque da mão de Deus aqui, sinto Deus agindo naquele coração, sinto Deus tocando nessa causa. Ninguém me disse, ninguém profetizou, mas o Senhor está agindo. Eu estou sentindo que está chegando apenas um copo, mas da grande talha que está cheia de vinho novo, lá dentro da minha intimidade, dentro da minha casa. Eu só vejo um copo, mas é a mão do Senhor que está trabalhando. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas é uma torrente de água que está vindo no deserto da minha vida. Tudo muito pouco, tudo muito pequeno, mas são nesses contraditórios do Evangelho que o Senhor se agiganta e faz milagres indizíveis, e que todos saberão que apenas o Senhor transformaria água em vinho, apenas o Senhor faria o impossível, apenas o Senhor usaria a minha e a sua história para ser palco de grandes milagres e feitos da mão dele. Nós cremos, Senhor, nessa palavra, choramos em nome de Jesus, amém e amém. Um amém mais animado, amém, e aplaudam o Senhor Jesus. Glória a Deus.